Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José e estamos diante de mais um aumento de combustíveis. Não é matéria antiga, não. Esse aumento vai entrar em vigor agora dia 2 de março de 2021. E o presidente da República continua a mentir e cometer crimes de responsabilidade. Como os grandes meios de comunicação não se ocupam dessa matéria, nós vamos abordar aqui alguns aspectos que você não verá pelos grandes meios de comunicação. Vamos a eles e se você está chegando agora, se inscreva no nosso portal, dê o clique no cantinho, assista os nossos outros vídeos, as lives que nós já fizemos e que nós iremos retomar em breve e dê o joinha porque é muito importante para chegar o nosso portal para outras pessoas também. Convide seus amigos, mande seus comentários, são muito importantes e bem-vindos aqui no nosso portal também. Gente, eu estava aqui organizando algumas pautas aqui, e porque eu sempre acompanho vários canais de direita, canais de esquerda, canais de filosofia, de história, enfim, a pandemia que confinou a gente, né, fez com que a gente tivesse essa possibilidade forçada, vamos dizer assim, de podermos estudar e acompanhar várias áreas do conhecimento, vamos dizer assim. Então eu estava vendo hoje o encontro diário que o presidente da República ele realiza ali quando está chegando no Palácio do Planalto, né? Muita gente não gosta de ver sequer a imagem ou a voz da criatura. Eu te peço um pouco de tolerância, porque para a gente analisar alguns aspectos é necessário a gente mostrar que o fato se deu. É apenas um trechinho. Vamos ver aqui. É uma mentira tenebrosa. E um presidente, quando mente, gente, não é um piadista que está contando uma piada inocente em algum canto. Não, é o chefe do Estado brasileiro, é o chefe da nação. O que ele fala tem repercussões. Eu fico impressionado como é que as mentiras e os crimes que ele comete diariamente não são reverberados de forma muito honesta pelos meios de comunicação, né? É uma coisa assim que beira... Os meios de comunicação vão ser colocados em xeque durante muito tempo aqui no nosso país por conta desse comportamento que eles têm. Eles omitem ou não trabalham de forma precisa, né, jornalística, esse tipo de mentira e crime de responsabilidade. Vamos lá. Quando tem matéria da imprensa que fala de tratamento em outros países, a gente manda o embaixador confirmar, né? Em alguns países tem confirmado o tratamento precoce que tem dado certo. O que eu mandei confirmar agora é a Coreia do Sul. Seria com a cloroquina. Não sei quanto país também está usando ivermectina. Te manda confirmar, comprovar isso aí. Já que aqui dentro você não pode falar o crime. Tem gente na política que interessa ver o cara ser entubado e ter outros problemas mais graves até, né? Vamos aqui, gente, numa fala de menos de um minuto, quantas mentiras e quantos crimes, né? O presidente falou que o tratamento que está se dando na Coreia do Sul agora está sendo comprovado, enfim, que usa lá a cloroquina. Isso é mentira, não tem nada disso. A fonte de informação do Bolsonaro é um canal chamado Epoch Times, que fomenta os canais de direita aqui no nosso país nas fake news. Quem é esse Epoch Times que veio com essa notícia aqui dizendo que Coreia do Sul, Agência Nacional de Saúde, passa a indicar tratamento precoce com hidroxicloroquina? Eu fui conferir primeiro se essa matéria era real. Gente, eu cheguei até aqui a Agência de Vigilância Sanitária da Coreia do Sul, né? Está aqui em coreano, obviamente, mas ainda bem que a gente tem algumas ferramentas de tradução na internet. Eu consegui aqui fazer a tradução. Cheguei até o relatório e o relatório não fala em hidroxicloroquina, não fala em tratamento precoce, não fala nada disso. Isso é uma grande fake news. Aí você vai dizer assim, como é que tem gente que faz esse tipo de situação? Bom, eu fui pesquisar aqui esse jornal que é o principal difusor de fake news para a direita no planeta. Eles são derivados de uma seita chamada Falun Gong. Eles foram expulsos lá da China porque eles estavam fazendo um tipo de... criando uma religião que tinha como princípios algumas coisas bizarras. Isso começou a incomodar o Partido Comunista Chinês, o governo chinês, né? Porque, entre algumas coisas, eles diziam o seguinte, que um dos líderes chamado Li Hongzhi,
Ele ensina que alienígenas estão promovendo a mistura de raças como parte de um plano de dominação da humanidade. Em sua conferência na Suíça em 1988, Lee ensinou aos seguidores que, vamos lá, a maneira que os extraterrestres utilizam para que os humanos rompam com os deuses e deixem de ser protegidos é misturar raças, fazendo com que os seres humanos se tornem seres sem raízes, justamente igual às plantas híbridas que o homem produz hoje em dia. Os habitantes da América do Sul, ou seja, até a gente, né? Os da América Central e os mexicanos e algumas pessoas do Sudeste da Ásia, todas essas raças foram misturadas. Nada disso escapa aos olhos dos deuses. Os extraterrestres fizeram preparativos extensos para se apoderarem dos seres humanos. E por aí vai. A gente encontra material sobre essa seita na internet. Esse pessoal, eles foram para os Estados Unidos, eles conseguiram, com o uso da tecnologia, difundirem os seus canais, os seus pensamentos e começaram a ganhar muito dinheiro. E se converteram na principal fonte de fake news da direita norte-americana. No Brasil, quem é que essa gente influencia? Eles mesmos. O pessoal do Terça Livre, que usa como fonte o Epoch Times. E aí o que acontece? Eles instrumentalizam as pessoas da direita com essas fake news, o Bolsonaro pega essas fake news e coloca como se houvesse tratamento precoce na Coreia do Sul, o que é mentira. A Coreia do Sul, ela fez exatamente aquilo que o Bolsonaro nunca faz. Eles fizeram testes em massa, muitos testes, monitoraram com tecnologia, todo mundo utilizando máscaras, álcool em gel, isolamento, e aí eles conseguiram controlar a pandemia usando esses mecanismos e não hidroxicloroquina ou vermífugo, como o Bolsonaro levianamente e mentirosamente fala. Isso se espalha aqui no Brasil como sendo uma verdade, que um país como a Coreia do Sul está usando um tratamento precoce. Então, esse tipo de situação que induz as pessoas ao erro e à morte é que passa despercebido por muita gente aqui no nosso país. Ele disse em dado momento que não dá para falar mais em tratamento precoce, em cloroquina, porque agora isso virou crime. Não virou crime agora, isso é crime desde 1940, no Código Penal. Prescrever remédio sem ter essa qualidade é crime de charlatanismo. Difundir doenças é crime no nosso país. Auxiliar com que a doença se propague é crime, artigo 267 e 268 do Código Penal. E o presidente comete reiteradamente esses crimes. Isso fez com que a gente visse hoje também uma entrevista do Tasso Gereissati, um mega empresário, né, e que é senador, e que diz que é o seguinte: é preciso parar esse cara, diz Tasso Gereissati ao defender CPI da Covid. Ele está dizendo que é hora do Senado Federal abrir uma CPI. Ele não entra no extremo de querer expelir o Bolsonaro do poder, mas ele acha que o Bolsonaro precisa ser parado. Ele precisa ter a responsabilidade que o cargo exige, ou pelo menos não prejudicar que as instituições e os órgãos de saúde do nosso país atuem a favor do povo brasileiro. Então, gente, nós estamos diante dessa gente. Mas eles estão também tomando muitos reveses, né? Hoje eu vi a matéria aqui no Globo. O Globo é um jornal da elite, né, gente, dos grandes meios de comunicação, mas eles têm lá algumas informações pontuais e a gente vai filtrando. E eles pegam aqui um monitoramento de 183 canais bolsonaristas. Eu nem sabia que tinha tanto, né? A instituição se chama Novelo Data, que indicou um comportamento coletivo no mês anterior à prisão de Daniel Silveira, decretada em 16 de fevereiro. Houve uma média diária de 11 vídeos sobre o STF removidos dessas páginas. Depois da prisão do STF, né, comandada pela STF, esses vídeos passaram a ser o número de 26 retirados das redes. Ou seja, eles são covardes, eles fizeram muito barulho, eles, assim como essa seita de direita que se colou lá em Donald Trump e passou a ser a difusora de fake news, não só nos Estados Unidos, mas irradiada para o mundo inteiro, porque eles começaram a ganhar muito dinheiro com as audiências nos seus canais, as propagandas. Eles têm aqui no Brasil uma ramificação com essa gente que fica reproduzindo esse tipo de mentira, e esse tipo de mentira acarreta o resultado morte. As pessoas se inspirando no presidente, elas se aglomeram, elas não usam máscaras, elas não têm cuidado, elas combatem os governos, elas não ajudam com que a pandemia aqui no nosso país ela sofra uma redução.
Isso tudo que está acontecendo se soma a mais um problema que nós estamos presenciando no dia de hoje, né? Os combustíveis aqui no Brasil, eles estão ficando mais caros a partir de hoje. Petrobras anuncia o 5º reajuste do ano de gasolina em meio à troca de comando da estatal. Com o novo aumento, a gasolina acumula alta, gente, de 41,6% nesse ano. Esse ano aqui está com 2 meses e 1 dia, não é? Nem 60 dias, porque fevereiro tem dias a menos, né? O diesel subiu 33,9% e o gás de cozinha já está 17,1% mais caro. Ou seja, quem compra comida por aplicativo vai ter um reajuste, não tem como segurar isso, que a dona de casa vai ter que cozinhar menos, vai ter que usar a sua inventividade, porque o combustível e o choque do gás que Paulo Guedes dizia, né, há 2 anos atrás, que nós estaríamos pagando hoje, 40% mais barato no gás que 2 anos atrás. O que nós estamos vendo são aumentos sucessivos. Gente, nós estamos diante de mentirosos, estelionatários e vigaristas no comando do nosso país. Infelizmente, os grandes meios de comunicação, eu gosto de sublinhar isso, tem gente que acha que eu tenho birra. Gente, não é birra. A gente tem que analisar os fatos, analisar a estrutura de poder. Uma nação que não está sendo bem informada, uma nação que fica grudada em reality shows à noite, ela vai ter que tipo de percepção crítica da tragédia que está acontecendo conosco? Quando a parte da sociedade tem no presidente da República um difusor de mentiras, um praticante de crimes em série no nosso país contra o povo brasileiro, e isso é irradiado pelas redes desse presidente na nossa sociedade, não acontece uma reação à altura, o que é que a gente pode fazer aqui em relação a críticas a essas ferramentas? Elas têm que ser criticadas. Ontem eu abordei a questão de algumas agremiações políticas travestidas em igrejas de todas as matizes. Não se trata nenhum combate a pastores, a religiosos, a nenhum tipo de corrente espiritual, religiosa, não. Eu comentei com vocês que todo mundo que tem a sua fé, que tem os seus princípios religiosos e adota uma postura sincera e honesta diante desses princípios, essas pessoas merecem toda a nossa consideração. Você não vai chegar para uma pessoa que está há 30, 40 anos numa religião que se pauta por princípios de uma forma honesta e dizer que a pessoa está errada, que ela é equivocada, que ela é uma perturbada. Enfim, não se trata disso. O que a gente faz aqui é pontuar que algumas estruturas funcionam contra o povo brasileiro. E isso tem uma funcionalidade, porque no fundo nós estamos discutindo economia, nós estamos discutindo a transferência de recursos do povo, do nosso país, do cidadão trabalhador, para a mão de pequenos grupos que usam dessas cortinas de fumaça e agora um presidente mentiroso e genocida para alcançarem os seus fins. Então são essas questões, gente. O programa de hoje era para abordar isso. Se você que foi assistir o presidente lá no Cercadinho e que abasteceu o seu veículo com um valor, saiba você que na volta você já vai ser penalizado com um valor muito maior. Eu gostaria de saber por que é que você vai lá e grita mito a favor de alguém que está ajudando a destruir a sua vida e destruir a vida do nosso país. Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço. Até o próximo encontro.